Oi, Oteritos! Bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Galera, hoje vamos falar de fatos curiosos sobre Newmarket. Rei metido atleta, igreja feita por amor e jockey fantasma. Vem com a gente descobrir fatos misteriosos e real da cidade dos cavalos. Então, galera, bora lá. A gente tá a caminho do Palace House pra gente começar a mostrar pra vocês sobre a fofoca do Rei Charles. Que ele corria também, né, amor? O Rei Charles. Foi o único. Ai, hoje tá um clima gostoso, um solzinho. Nossa, tá muito bom hoje. Hã? Tá muito bom hoje. Tá bom, né, amor? Oi, Oteritos! Bora lá, galera, pra gente explicar todas as histórias pra vocês terem uma noção de como é viver no interior da Inglaterra. Eu não sei onde que é, galera, então vou seguir a Maria. Exato, me sigam. Agora a gente tá entrando na rua da Palace House, que é o único que sobrou do monumento, digamos, mentira, da casa, do palácio que o rei Charles II queria fazer aqui em Newmarket. Foi a única coisa que restou disso. É qual? Chegou? É qual? Aqui. Yeah. Bora lá então, galera, dar uma bisbilhotada, né? Ah, amor, aqui ela tá falando que é privado, olha. Sim, mas a gente vai ficar por aqui, né? Olha aqui, galera. Palace House Newmarket Private Car Park. E dependendo a gente entra, né? A gente é meio doido. National Horse Racing Museum. Ó, se vocês quiserem ver que tem um mapinha aqui, ó, de fora. Faz parte também esse daqui com aquele ali. Interessante. Aqui tem até uma plaquinha, ó. Gostei dessa plaquinha. Tourist Information. Aí a gente entra aqui, qualquer coisa. Mas tá fechado agora, fechado, né? Mas como a gente já mostrou o que a gente queria, por hoje é isso. Mas eu gostei dessa plaquinha. Tá bem explícito. E é isso, aqui é o Palace House. Olha. Eu não sei se é uma casa, se é loja, não sei. Tem bastante bandeira aqui, ó. Parece uma biblioteca. Lá no fundo tem bastante livros. Deve ser um lugar para ler. Interesting. Sim. E aqui tem coisas também para se fazerem eventos. Depois a gente vai escanear ali e ver o que é isso. Vamos começar com o rei fofoqueiro mais famoso daqui de Newmarket, Charles II. Ele reinou no século XVII e era completamente obcecado por corrida de cavalos. Tanto que ele mandou construir aqui em Newmarket um palácio real só para ficar perto dos cavalos. E detalhe, ele mesmo montava nas corridas de cavalo. Mas tem um grande detalhe. O palácio foi mal planejado, passou décadas para ser construído e depois disso ainda foi abandonado. Hoje só sobrou o que chamam de Palace House, que inclusive virou um museu incrível. Mas a ideia de Charles II era tornar Newmarket a segunda capital da Inglaterra. Oteritos, olha que interessante. Aqui nessa cidade existe até placa de trânsito para cavalo. Cavalos aqui têm prioridade no trânsito. Louco, né?
aqui a gente é uma área onde os cavalos, eles praticam, né? Onde eles fazem treino e tudo mais, é específico para eles andarem aqui dentro. Vou mostrar pra galera aqui. The Jockey Club. Danger. Rolls-Royce Training Area. Ó, é área de treinamento, igual eu te falei, ó. Área de treinamento. Restrito depois da Zuma. Entendi. Eu queria ver uns cavalinhos, galera, mas hoje eu não sei se vai ser possível. Agora vamos falar de um dos fantasmas mais famosos aqui de Newmarket, Fred Archer. Fred foi um jockey super famoso no século XIX. Ele venceu várias corridas e era praticamente uma celebridade na época. Mas ele teve uma vida curta e trágica. Aos 29 anos, Fred tirou a própria vida, depois de perder a esposa e enfrentar depressão. Ainda dizem que o espírito de Fred ainda galopa por Newmarket, especialmente em noites de tempestade, em seu cavalo Scott Pearl. Imagina só escutar cascos de cavalo e não ver nada. Galera, eu acho que a gente acabou de chegar. St. Agnes Church. Chegamos! Amor, eu achei uma igreja bem feia, pra uma igreja que foi feita por amor. Segundo casamento dela. Hã? Segundo casamento dela. Sabia. Ah, eu achei bonita pra época. Porque você tem que ver também que na época uma igreja dessa é difícil de levantar, viu? E tem que ter bastante investimento. Eu achei bonitinha. Eu achei uma igreja legal. Em comparação com as outras daqui, eu achei bem bonita. Tá fechada, né, amor? Acho que sim. É, galera, vai ficar por outra hora. Mas é isso, a gente vai mostrar de fora mesmo. Esse é o portãozinho, ó. Tem outro portãozinho aqui. A gente já passou por ele na hora que a gente veio. As datas. Essa é St. Agnes Church, mas não é uma igreja qualquer. Ela é um monumento de amor e corrida de cavalo. Ela foi construída em 1886 pela Duquesa de Montrose, em homenagem ao seu marido William, além de milionário, um grande criador de cavalos.
Ela era tão apaixonada por corridas de cavalo que naquela época as mulheres não podiam ter cavalos registrados em seu nome e criou um pseudônimo masculino chamado Mr. Mantle. E tem uma grande fofoca. Vocês acreditam que teve uma vez que a duquesa de Montrose reclamou porque o padre em sua missa rezou para que o clima viesse bom? E vocês querem saber o porquê? A grande razão é porque os cavalos de Montrose necessitavam da chuva para ter um bom rendimento em suas corridas. Imagina o nível de envolvimento que essa mulher não tinha para ameaçar um vigário. Quem Uma diria? mulher realmente à frente do tempo. Então, Alteritos, agora vamos encerrar com uma história misteriosa e, confesso, arrepiante. Na Milton Road existe um túmulo afastado conhecido como Boy's Grave, o túmulo do menino. O jovem cigano acabou adormecendo enquanto cuidava de suas ovelhas e, por medo do castigo, acabou tirando a própria vida. Esse túmulo virou sagrado, mas o mais arrepiante e curioso ainda está por vir. No Derby Day, no tradicional Epsom Derby, as flores que nasceram do caixão do menino eram da mesma cor do cavalo que venceu a corrida naquele mesmo dia. Sorte, profecia, coincidência, não sabemos. A única coisa que sabemos é que aqui em Newmarket todo mundo conhece essa história. E essas foram uma das histórias que fazem de Newmarket não só a cidade dos cavalos. Isso é história, isso é curiosidade, isso é British Culture. Com um toque leve, queremos contar a história para todos vocês. Comenta aqui, deixa tudo nos comentários qual é a próxima cidade ou lugar que vocês gostariam que a gente explorasse. Até a próxima! Até a próxima, Alteritos!